E a gente começa o nosso Brasil Urgente justamente falando de um assunto polêmico já há muito tempo aqui em Londrina. Os moradores em situação de rua que estão espalhados pela nossa cidade. Será que a internação compulsória é uma boa opção? A Cauana Cardoso volta aqui conosco, ela está ao vivo com a promotora Suzana Lacerda. Cauana, espaço para vocês, fique à vontade e já deixe o meu cumprimento à doutora Suzana. Obrigada, Edson. Essa é uma dúvida não só nossa, mas acho que de boa parte da população londrinense. Mas para a gente falar de fato sobre esse assunto, vamos primeiro entender o que é essa internação compulsória, quem pode acionar, quem pode, receber, digamos assim, essa internação. Então, quem vai explicar para a gente é a especialista no assunto, a promotora de saúde, de justiça daqui de Londrina, do Ministério Público, a doutora Suzana de Lacerda. Doutora, então explica para nós o que é de fato a internação compulsória. Existe uma diferença ali da internação voluntária, involuntária também? Essa internação compulsória é uma espécie de internação involuntária, ou seja, contra a vontade da pessoa que está sendo internada. E o que é fundamental nessa espécie de internação é que ela é determinada pela justiça e mais, é que é necessário que haja um laudo médico determinando a necessidade dessa internação. Então, não basta a vontade do Ministério Público única e simplesmente, a vontade da PM ou a vontade de um profissional de saúde que não seja médico que entenda. E o médico tem que justificar qual é o motivo que outro tratamento não seja suficiente para atender essa pessoa, senão o internamento. Sim, e como eu comentei no começo do programa, esse assunto voltou à tona, digamos assim, depois que nós veiculamos algumas matérias de um homem em situação de rua aqui em Londrina, que teria invadido uma farmácia, até um comércio, um bar ali na Rua Paranaguá, até mesmo uma igreja, estava importunando essas pessoas. A Polícia Militar comentou que teria pedido essa internação compulsória para o Ministério Público. Isso realmente procede, doutora? Olha, talvez tenha havido um ruído aí na comunicação, o que muitas vezes tanto a polícia quanto o Ministério Público, nós nos defrontamos que as famílias ou procuram a polícia, as vítimas, ou procuram a polícia e o Ministério Público, inconformadas com essa situação, mas é um caso primeiro de saúde. Há que ver qual é a condição dessa pessoa, se ela tem um transtorno mental ou esteja numa situação de surto, decorrente de álcool e drogas, para ser um caso de internação. Caso contrário, essa internação compulsória ela não é possível. Há outro tipo de internação involuntária que pode ser pedida pela família, ou pelo cônjuge, ou por responsáveis por essa pessoa, mas da mesma forma, ela precisa de um laudo médico amplamente justificado. Então, no caso desse homem, que nós estamos comentando, já foi identificado que ele tem uma família que reside aqui em Londrina. Então, nesse caso, caberia à família decidir ali o que seria melhor para esse homem. E se houver uma omissão da família, isso pode chegar até o Ministério Público, mas a providência, se ele vai ter um tratamento ambulatorial, se ele precisa de uma medicação, se ele vai ser internado, a primeira providência é da saúde, não é do Ministério Público e não é da polícia. Obviamente, na omissão, tanto o Ministério Público quanto a polícia podem agir. O que é importante é o cidadão entender que não adianta vir ao Ministério Público e não adianta vir à polícia se não houver um laudo apontando essa situação dessa pessoa e da situação que ele efetivamente precisa dessa internação. Muitas vezes, a família no desespero, em razão da agressividade, em razão dessa situação de que essa pessoa com transtorno mental, com a questão da drogadição ou do alcoolismo, furta dentro de casa, quer muitas vezes que esse problema seja destinado a outra pessoa e que não a família administre. Mas às vezes não é o caso de internação, precisa de um cuidado para que tome o remédio no horário certo, para que tenha uma alimentação correta, para que essa pessoa seja assistida. Então, cada paciente é um paciente e a situação deve ser analisada individualmente. O que nós temos que refletir
tratamentos em que não haja voluntariedade, ou seja, a pessoa não esteja disposta a se tratar, e isso a gente tem que pensar em qualquer doença. Se a pessoa tem diabetes e não está disposta a controlar a sua insulina, não está disposta a deixar de comer doce, qual vai ser a eficiência desse tratamento? E quando a gente está falando de álcool e drogas, ou está falando um tratamento de um paciente que tenha transtorno mental, se não houver a mínima voluntariedade dessa pessoa, lógico, se ela tiver condições para isso, a eficiência desse tratamento também vai ser praticamente nula. Sem dúvidas, doutora. Inclusive, a gente comentava aqui nos bastidores, né, Edson, que essa é a parte mais difícil, é a pessoa que precisa de ajuda aceitar que realmente precisa de ajuda. Eu espero que a gente tenha esclarecido aí para a nossa população, para o nosso telespectador, esse termo utilizado, né, nessa semana, a internação compulsória. Edson, se você tiver alguma pergunta também, a doutora está aqui à nossa disposição. Exatamente. Boa tarde novamente à doutora Suzana. Doutora, você disse com relação a um laudo que deve ser feito por um profissional da área da saúde. Qualquer profissional da área da saúde, no caso médico, pode elaborar esse laudo ou teria que ser, por exemplo, um profissional lotado no CAPS AD, que já é mais específico para esse tipo de público? Doutor Edson pergunta sobre o laudo médico, né? Se tem que ser algum médico específico, por exemplo, ali do CAPS AD, ou pode já ser um laudo feito anteriormente, precisa necessariamente ser ali do CAPS? Veja, a internação, não precisa ser do CAPS, mas a internação é algo que vai ser analisado naquele momento do paciente. Um paciente que precisou de uma internação há 3 anos atrás não significa que ele vai precisar de uma internação hoje. Então, tem que ser um laudo recente e alguém que tenha condição de atestar essa situação. Por exemplo, um médico, dificilmente os médicos que não têm uma especialização, que não são psiquiatras, atestam esse tipo de internação compulsória ou internação involuntária. Então, essa é uma realidade que acontece, porque são médicos que precisam ter condição de analisar a condição psíquica, a condição desse paciente. Tá certo, doutora, obrigada. Conversou com a gente ao vivo aqui no Brasil Urgente, já estava até gravando com a gente para fazermos uma matéria completa que vai ao ar amanhã aqui na Tarobá. E eu acho que agora sim esclarecemos todas as dúvidas. Edson, volto com você aí no estúdio.